Se é um país, se é país com país, entra em jogo a extradição com todas as suas limitações, com todas as suas exigências. Qual que é o problema aqui? Se o sujeito praticou aqui no Brasil, né, ou praticou lá no estrangeiro, um crime contra a humanidade, exemplo, ele explorava trabalhadores lá e reduziu esses trabalhadores à condição análoga de escravos. Esse crime não foi julgado lá pelo país onde ele estava. Isso chegou até o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional iniciou o processo contra esse brasileiro nato. Ele foi processado, julgado, condenado à pena de prisão perpétua. E aí o Tribunal Penal Internacional faz um pedido ao Brasil para que esse sujeito possa, então, cumprir a sua pena. Aí eu tenho, de um lado, o Brasil, e outro lado, o TPI. A relação jurídica aqui já modificou. Eu não tenho Estados Unidos mais, eu tenho TPI. Qual que é a natureza jurídica do TPI? TPI é país? É Estado? Não, o TPI não tem seleção de futebol, ele não disputa Olimpíada, ele não tem embaixada no Brasil. Vai lá na embaixada do Tribunal Penal Internacional no Brasil. Ele não é país, ele não tem natureza jurídica de Estado. Qual que é a natureza jurídica dele? Lembra? Ele é um organismo internacional. Então, da mesma forma que existe a ONU, que existe a Corte Internacional de Justiça, que existe a Organização dos Estados Americanos, existe também o TPI. É um órgão internacional. Ele não é país, ele não tem soberania. Se ele não é um país, se não é de ente soberano para ente soberano, isso aqui não pode chamar de extradição. Isso é chamado de quê? Isso é chamado de entrega. Não é extradição. Portanto, é plenamente possível a entrega de brasileiro nato ou brasileiro naturalizado para cumprir pena no Tribunal Penal Internacional. Então, primeira coisa que você vai guardar para a prova. Enviar alguém para o Tribunal Penal Internacional, esse envio não é chamado de extradição. Esse envio é chamado de entrega. Por quê que não é extradição, se é a mesma coisa? Vai pegar o sujeito aqui, vai mandar para o Tribunal Penal Internacional. Vai pegar o sujeito aqui e vai mandar para os Estados Unidos. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. Por quê? Quando envia para os Estados Unidos, o acordo está sendo celebrado, a conversa está sendo entre um ente soberano, República Federativa do Brasil, e um outro ente soberano, Estados Unidos da América. Aí você tem a figura da extradição. Agora, se é República Federativa do Brasil de um lado e Tribunal Penal Internacional do outro, você tem um ente soberano de um lado e um órgão internacional do outro, que não tem soberania. Por isso que não é extradição, é entrega. E a Constituição não proíbe a entrega de brasileiro nato, nem brasileiro naturalizado. Portanto, é plenamente possível. Só que nessa pergunta, a gente tem uma segunda dificuldade, que é a seguinte: o sujeito está sendo entregue para cumprir uma pena de prisão perpétua. E aí? Aí, gente, o interessante é que você tem um monte de posicionamento. Você tem posicionamento para tudo quanto é lado. Qual que prevalece? Qual que prevalece? Qual que você deveria responder para o seu examinador na etapa oral da sua prova? Fala, doutora, é possível a aplicação de pena de prisão perpétua porque nós estamos diante do instituto da entrega e não do instituto da extradição. Logo, uma vez que o Brasil
ratificou, né, assinou e ratificou o Estatuto de Roma e aderiu a todas essas cláusulas, né, todo o conteúdo do Estatuto de Roma, sem nenhuma reserva, mesmo porque ele não admitia reserva, né, sem nenhuma ressalva, logo é plenamente possível que o brasileiro nato seja entregue para o Tribunal Penal Internacional para que cumpra lá uma pena de prisão perpétua. Não existe uma vedação nesse ponto da Constituição Federal. Certo? Essa é a resposta que, de acordo com a doutrina de direito constitucional e de direito internacional majoritárias, você deveria responder. Ok? Então, muito cuidado com essa diferença quando o indivíduo vai ser entregue para o Tribunal Penal Internacional. Isso não se trata de extradição, e sim do Instituto da Entrega. Ok? Então, esse é o ponto. E aqui a gente finaliza o estudo dos direitos de nacionalidade.